Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a santidade, porque o Senhor vem nos dizer: santificai-vos e sede santos. Então vamos entender o que significa a palavra santo. É justamente tudo aquilo que está afastado, separado do impuro ou do profano, para o serviço de Deus. Desde o princípio, Deus desejou que fôssemos santos. Levítico 11, 44, o Senhor vai nos falar: santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Deus faz esse chamado. E no Novo Testamento, com a Nova Aliança, Jesus vem reforçar esse pedido do Pai, quando ele fala, Mateus capítulo 5, versículo 48, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós sabemos que somente Deus é perfeito, mas Jesus se referiu à santidade, que é um desejo de Deus e uma necessidade para o cristão. Muitas pessoas podem se questionar perfeição, achando que é impossível atingir, mas ela deve ser buscada pelo cristão através justamente do seguimento a Jesus. Então, algumas pessoas podem pensar em grandes feitos, mas a santidade ela pode acontecer desde os grandes feitos, mas também nas pequenas coisas. E um exemplo da santidade nas pequenas coisas nós temos com Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela diz em uma frase: posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. E Santa Teresinha buscou a santidade nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, na atitude com o outro, no dia a dia. Jesus, ele também vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 23 a 24. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. E nós vimos isso acontecer com os apóstolos, que deixaram tudo por Jesus e passam a seguir Jesus e doam sua vida pelo anúncio do reino e chegam justamente a doar sua vida. Então a gente pode se questionar, mas como é que começa essa questão da santidade quando se começa a falar de homens e mulheres santas? Então, os apóstolos, eles encontraram nessas palavras de Jesus da perfeição, da renúncia, eles encontram um caminho para a santidade, mas não era um único objetivo. Esse caminho era justamente de renúncia, de doação, onde o alvo é o próprio Jesus. Então, eles deixam tudo para seguir. E com a morte e ressurreição, os discípulos eles se tornam testemunhas da ressurreição. E tem justamente essa difícil missão de anunciá-lo. E a gente sabe que desde o princípio não foi fácil, porque os discípulos, os primeiros cristãos, sofrem a perseguição. Mas graças ao Espírito Santo e à coragem desses homens simples, que a história de Jesus não se perdeu. A história de Jesus foi sendo testemunhada. E o mundo pôde conhecer Jesus justamente através do testemunho desses homens santos, da coragem e justamente por causa da sua vida de santidade.
primeiros santos já tem um relato na própria Bíblia. Então, a Bíblia narra em Atos 7:59 que o diácono Estevão morreu apedrejado. E ele não morreu se lamuriando, ele morre louvando a Deus. Só que ele não foi o único, ele foi o primeiro. A Bíblia também relata, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 2, a morte de Tiago, o apóstolo, que foi morto à espada. E no livro do Atos dos Apóstolos nós vimos alguns episódios. A gente também vê a prisão de Pedro, vê que ele sofre no cárcere. E a história, a igreja guarda justamente a memória de todos aqueles que morreram por amor à palavra de forma cruel. A gente tem a história dos mártires. E a razão da condenação da qual eles eram acusados era justamente o anúncio do Evangelho e o amor que eles estavam irradiados por Cristo. E a história, ela narra que no ano de 64, Nero coloca fogo em Roma. O que acontece? Ele acusa os cristãos. A partir daí, os cristãos passam a ser perseguidos e mortos impiedosamente. Esse tipo de morte, por causa do testemunho, foi narrada no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. Essa passagem ela não deixa dúvida quanto ao sangue derramado de homens, os cristãos, que morreram por causa do testemunho. Os apóstolos e muitos mártires doaram suas vidas por Jesus. E nós podemos pensar, seria muito romântico, muito bonito, poético, falar da morte por amor. Fulano morreu por amor. Mas nós sabemos que esses sofrimentos eles foram reais. E sabiamente a igreja passa a lembrar desses filhos tão corajosos. Então, por causa dessa perseguição, os cristãos eles passaram a participar das celebrações eucarísticas em cima dos túmulos dos mártires. E justamente porque não podiam estar publicamente testemunhando a sua fé. Os cristãos lembram da história de fulano que morreu dessa forma, do outro que doou a vida de outra forma. E somente no ano de 313 inicia-se a paz com Constantino. Daí então é que são construídas capelas e igrejas. Então, os santos na história da igreja, como já foi dito, deram a vida por Jesus e pela igreja, desde o início até os tempos atuais. Porque a perseguição ainda não parou. Então, um exemplo também, no início dos primeiros cristãos, nós temos com Inácio de Antioquia, de 35 a 108. Então, que foi um importante teólogo do cristianismo e foi o primeiro cristão devorado por leões. E muitas outras mortes acontecem, crucificações, morte por flecha, por fogo. E dentre os apóstolos nós temos o exemplo de São Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. E isso sempre aconteceu. E muitos outros cristãos também morrem martirizados por amor à causa do reino. E para que a gente não fique imaginando, mas isso é coisa do passado, isso aconteceu há muito tempo, isso não acontece, não é bem assim. Engana-se quem pensa dessa forma. Porque na atualidade nós temos muitos cristãos que moram, que vivem em países que não aceitam o cristianismo. Em outubro de 2007, bem recente,
nosso Papa Emérito Bento XVI, ele realizou a beatificação mais numerosa da história da Igreja. 498 mártires no século XX na Espanha. Acontece essa beatificação. Em outubro de 2010, também beatificou mais 12 carmelitas martirizados na Espanha em 1930, além de outros, que nós temos diversos exemplos na história e dentro da nossa atualidade. Muitos podem se perguntar, mas por que cultuar os santos? Primeiro é necessário que se esclareça que o culto aos santos não se trata de idolatria. Idolatria é idolatrar um Deus, colocar alguém no lugar de Deus. Mas o culto aos santos é chamado de didulia, que é uma palavra de origem grega, que é um termo teológico que significa a honra, o culto de veneração. Então, aos santos a gente venera, a gente presta honra, justamente pela sua história. Então, o culto de veneração é devotado aos santos, que se deve justamente por causa dos seus testemunhos, da sua história de amor, da sua história de doação. Então, a igreja, ela orienta a adoração apenas de Deus. E aos santos nós fazemos memória e honra, que é o culto de idolia. Então, guardar a memória dos santos é justamente guardar a história da própria igreja. Sempre que a gente conhece a história de um santo, a gente se encanta, a gente se apaixona, porque são histórias de amor, são histórias de fé. Então, não se constrói uma pátria sem história. Nós temos muitos heróis nos nossos países, alguns heróis, inclusive, têm até um feriado específico. Então, com a igreja também não é diferente. Então, o santo é aquele que teve uma história de vida voltada para Deus e a sua justiça, e de alguma forma conseguiu viver a plenitude do Evangelho. Santidade não pode ser um tema de dúvida, pois esse é o desejo de Deus para os seus filhos. Nós devemos desejar a santidade como meta para as nossas vidas, porque ela é o reflexo da face de Cristo, o Santo dos Santos. Então, peçamos a Deus que nos dê esse desejo de sermos santos, porque o Senhor diz: sede santos porque eu sou santo. Então, nós devemos desejar, vamos pedir ao Senhor essa graça de que na nossa igreja nós tenhamos homens e mulheres santas. Que o Senhor faça brotar nos nossos corações esse desejo de santidade, que possamos ser irradiados por esse desejo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.